Tai Lung que fez tudo por causa do pergaminho do dragão para descobrir que não era nada demais. Oi, gente, só lendo imagens, eu quero que vocês antes se inscrevam, deixem like, porque podem ter mais análises criminais e quem sabe de um filme que você gosta muito. Se você tem algum para indicar, fala aí nos comentários que quem sabe saia. A primeira vez que falaram de Tai Lung já foi como um crime de alguém que ninguém sabe quem foi, que acabou o abandonando quando ele era um bebê na porta do Shifu. Shifu o encontrou quando era ainda um filhote. O tratou como se fosse um filho. E o criou como se fosse um filho. O treinou para que fosse o dragão guerreiro. Pequeno demonstrou talento no Kung Fu. Ele o treinou. Foi assim, com muito amor que ele foi treinado, foi incentivado dizendo que ele é um campeão, de todas as maneiras possíveis. Shifu acreditava nele. Disse que ele estava destinado à grandeza. Acho que por isso que ele acreditou que ele era o possuidor desse poder todo. Ele queria o pergaminho do dragão. Quando finalmente encontrar aquele mestre que ia tornar ele como escolhido, ouviu que ele tinha maldade no coração e que não ia fazer algo bom com o pergaminho. Mas Oogway viu maldade no coração dele e não lhe deu o pergaminho. E ele ficou ainda mais em fúria quando o Shifu simplesmente ficou calado e aceitou o que o mestre disse. Ao contrário do que quando o Po foi escolhido, ele ficou tão irritado que queria o expulsar no dia seguinte, né? Nem parece que é o mesmo. Mas quando Oogway disse que eu não era, o que você fez? Nada! Então Tai Lung praticamente deve ter dito: se ele falou que eu tenho maldade no coração, eu vou mostrar o quanto eu sou mal mesmo. Porque na próxima cena está lá ele matando um monte de gente da vila, um monte de patos, de porcos. Eu acho que foram 6 na cena, mas claro que tem mais. Porém eu irei contar esses que apareceram na tela, tá? Consideram aí como se fosse um 100. É porque falaram que a vila foi praticamente devastada, foi queimada, apareceu fogo ali. Como são 6, por ser cruel, já que ele usou ali o Kung Fu, a magia dele, teve fogo, dá 30 anos para cada um. 30 vezes 6 dão 180 anos. Revoltado, Tai Lung. Além de que ele queimou ali, deu um incêndio criminoso. Eu não sei quantas casas foram, nem nada disso. Mas como vi que teve fogo, sim. O Harry Potter dele ali, mas parecia sim ser fogo. Por isso, o artigo 250 do Código Penal comenta que há 6 anos de pena. E ainda mais se der morte, né? Devastou o vale. Tudo isso foi pra quê? Por que que ele matou tanta gente? Simplesmente foi para pegar o pergaminho do dragão, que olha, sabendo que teve depois, não ia valer muito a pena. Isso dá 7 anos pelo artigo 157 do Código Penal. O roubo dão 10 anos, porém como foi uma tentativa, pelo 14 do Código Penal, aquela diminuição de 1/3, assim considera como 7 anos. Ele tentou tomar o pergaminho à força. Como o Shifu não conseguiu detê-lo, mas como fazer isso? Restou para o mestre pegar e o paralisar de qualquer jeito ali, fazendo como se fosse um código na barriga dele e o prendendo no lugar que tinha 1000 rinocerontes hiper brabos e só ele como prisioneiro. Vocês acham que ele ia sair dali? Por 20 anos ele realmente não conseguiu. Apodreci na prisão por 20 anos por causa da sua fraqueza. Porém, aquela tal tartaruga mestre, ele acabou falando de sua visão de que Tai Lung ia sair da prisão. Acho que ele tinha um plano em mente, ele queria que isso realmente acontecesse para ele escolher o dragão guerreiro, porque eu acho que ele estava tão ansioso, já ia morrer 1000 anos sem esse tal poderoso, então ele tinha que de alguma forma fazer com que ele pudesse escolher a força e ter todo aquele evento, aquela festa, e fosse ele o mestre que escolheria o próximo guerreiro. Tai Lung voltará. Foi um plano bem do maquiavélico, porque
Se não fosse o Shifu ficar desesperado e mandar o Zeng pra lá, Prisão Shorgon e mande dobrar a guarda, dobrar o armamento. que acabou recebendo uma vias de fato do mestre lá do presídio, é o rinoceronte lá. Impressionante. Ele acabou tendo uma pena tirada, né? Mesmo quando você puxa cabelo, é considerado ainda vias de fato, não é lesão corporal, porque não ficou alguma marca, assim, muito evidente, pelo artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Não é? Eu acho que se ele soubesse, ele nunca teria feito isso. Porque depois ainda ele resolveu de descer e mostrar pro Zeng, o pato, como estava ali o Tai Lung, praticamente desdenhando dele ter dito que deveria aumentar a segurança, que poderia ele escapar. E realmente estava em um lugar ali com casca, né, presas ali por cheio de correntes, tipo um sistema que não poderia ser detido facilmente. Eles até ficaram ali brincando. Ele até pegou e pisou no rabo do gatinho. Outra via de fato pra ele. Oh, eu pisei na caldinha do bichano. Oh. Só que isso foi o ápice pra, eu acho que ele acabar lembrando do rabo dele e usando pra pegar aquela pena que eu contei pra vocês, que estava ali, ir meio que manobrando, equilibrando e colocando justamente no buraco que abra tudo e ele se liberte dali. Claro que todos tentaram de algum jeito detê-lo, jogaram flechas, fizeram de tudo, mas só fez com que ele acabasse subindo mais e todas as armadilhas que eles colocassem fosse uma vantagem para ele. Foi super inteligente e finalmente se libertou. Houve aqui uma legítima defesa, já que foram todos atacar ele e ele acabou tendo que matá-los. Foi isso. Agora nesse momento é como se fosse uma guerra, porque quando ele encontra os 5, eles estão ali pra detê-lo. Então não seria como uma tentativa de homicídio por parte deles, por parte do Tai Lung. Pelo artigo 23, o terceiro diz que quando é estrito cumprimento de dever legal, no caso tanto dos 5 furiosos quanto dele, não teve crime, já que foi uma guerra. Então, quando você está nesse caso e acaba matando o inimigo, não tem crime. Só se fosse um civil que não tinha nada a ver, que daí poderia ser considerado como crime, mas no caso não é. Eu só queria explicar isso a vocês, porque no momento seguinte ele usa sua magia e paralisa praticamente todos. Lhes ensinou bem, mas não lhes ensinou tudo. Ficando apenas a garça, que acabou levando e dando a mensagem de que Tai Lung estava indo para a vila. Tirem todos do vale. Vocês têm que proteger os aldeões da fúria de Tai Lung. Shifu decide sacrificar por todos e ficar ali para deter a sua obra, que foi ele que criou. Mas e o senhor, mestre? Lutarei com ele. ¿Qué? Foi lutar com o Shifu e acabou contando que ele ficou magoado naquele tempo, que ele era para ser um guerreiro, que ele tinha direito de ter pergaminho. Pois ao lutar com Po, eles acabaram indo atrás do pergaminho. Pegava, outro pegava, como foi no treinamento que o Po teve. E no fim ele acabou conseguindo, tentando aí roubar o pergaminho do Po, que dão 7 anos pelo artigo 157 do Código Penal, já que foi com violência, mas foi uma tentativa. Por isso aquela diminuição do artigo 14 do Código Penal também. Tai Lung finalmente conseguiu pegar o pergaminho e abrir, ver qual era o poder maravilhoso do dragão. Só que era como se fosse um espelho, né? Era melhor que se fosse assim mesmo. E ele ficou muito decepcionado. Ou então conta que não é ingrediente secreto, que está em nós ter a força. Existe ingrediente secreto. É você mesmo. Também cometeu injúria do artigo 140 do Código Penal, porque acabou chamando aí de gordo com praticamente todo o filme, né? Todo mundo chamou o Po assim. Você é apenas um grande e gordo
Panda! Consegue vencer Tai Lung com um poder muito genial que o transporta para outro mundo. Assim como quando estava lutando com o Shifu e lutando com o Po, também não teve crime pelo artigo 23, inciso 3º, estrito cumprimento do dever legal. Assim termina Kung Fu Panda. Quero agradecer para quem chegou até aqui. Beijinhos. Tchau.